A chuva caía fina e constante naquela noite silenciosa. As gotas batiam no telhado de zinco e escorriam pelas frestas, formando pequenas poças no chão de barro batido. A pequena casa de Ana parecia resistir por milagre, sustentada por madeira velha e fé. Lá dentro, a mulher se encolhia diante do fogão a lenha, tentando reacender o fogo com gravetos molhados. Do outro lado da sala, o pequeno Pedro, de 6 anos, enrolava-se num cobertor ralo, abraçando um ursinho sem olho. "Tá frio, mamãe", murmurou ele com a voz trêmula. "Eu sei, meu amor." "Só mais um pouquinho, o fogo já vai pegar", respondeu ela, soprando as chamas fracas que insistiam em morrer. Aquele era mais um dia difícil entre tantos. Desde que o marido partira, 2 anos antes, sem sequer se despedir, Ana aprendera a lidar com a solidão e a escassez. Fazia faxinas quando aparecia trabalho e vendia pães caseiros nos dias bons. Mas naquele mês a cidade estava parada. Nenhum vizinho precisara dos seus serviços e a despensa estava quase vazia. Na prateleira restavam apenas um pedaço de pão amanhecido e uma garrafa com um resto de leite aguado. Ana suspirou, partiu o pão ao meio e entregou a maior parte ao filho. "Come, filho. Amanhã a mamãe dá um jeito de conseguir mais." Pedro hesitou, olhando para o pedaço que ela deixara. "E a senhora?" "A mamãe já comeu, meu bem." Era mentira, claro. O estômago dela doía de fome, mas ver o filho alimentado era suficiente. Enquanto ele mastigava devagar, Ana olhou pela janela. A estrada de terra à frente da casa estava deserta, cortando o mato alto que cercava o vilarejo. Não passava ninguém por ali depois das 8 da noite. O som do vento era o único que acompanhava suas orações silenciosas. De repente, ouviu um ruído distante. Algo como pneus deslizando na lama, seguido de um barulho seco. Depois silêncio. Ana franziu a testa e escutou com atenção. Minutos se passaram. Então, um som inesperado, 3 batidas fortes na porta. Pedro se encolheu. Mamãe, quem é?" "Não sei, filho." "Fica aí." Ana se levantou devagar, ajeitou o lenço nos cabelos e se aproximou da porta. Do lado de fora, o som da chuva disfarçava qualquer outro ruído. Ela respirou fundo e abriu. Na entrada estava um homem. Alto, magro, completamente encharcado. O rosto coberto de lama, os olhos fundos e cansados. Usava um casaco rasgado e botas pesadas, agora afundadas na poça diante da casa. "Boa noite", disse ele com a voz rouca. "Desculpe aparecer assim, moça. Meu carro quebrou um pouco mais adiante. Tentei consertar, mas não consegui. Já ando há quase 1 hora procurando abrigo." Ana o observou com cautela. O medo de ser enganada era real. O vilarejo tinha fama de esconder gente perigosa na estrada. Mas havia algo diferente naquele homem. O olhar não era ameaçador. Era de quem realmente pedia ajuda. Ela olhou para Pedro, depois para o fogo quase apagado e respirou fundo. "Entre! Aqui não tem luxo, mas pelo menos está seco." O homem hesitou. "A senhora tem certeza?" "Não quero incomodar." "Já está aqui, moço. Entre logo antes que a chuva te carregue." Ele entrou devagar, tirando o chapéu encharcado. O cheiro de lama e gasolina encheu o ambiente. Ana apontou uma cadeira perto do fogão. "Senta, tenta se aquecer." O homem obedeceu. Ficou olhando o fogo por um tempo, as mãos trêmulas próximas à chama. "Obrigado", murmurou. Não sabia mais onde ir. Ana colocou um pouco de leite numa caneca e aqueceu. Depois, partiu o resto do pão e colocou na mesa. "Isso não é muito, mas ajuda a enganar a fome." Ele tentou recusar. "Eu não posso aceitar, é o seu jantar." "Já comemos", mentiu de novo. "Fica tranquilo." O homem pegou o pão devagar, com respeito, como quem segura um tesouro. Comeu em silêncio, olhando para o fogo. Depois finalmente falou. "A senhora vive sozinha aqui?" "Eu e meu filho." O pai dele foi embora faz tempo. "E se vira sozinha?" "A gente se vira como dá. Tem dia que dá vontade de desistir, mas aí eu olho para ele e lembro por que continuo." O homem assentiu, emocionado. "Sabe, moça, às vezes a gente só precisa de alguém que escute." Ana sorriu de leve. Pois é. E o senhor, quem é?" Ele ficou em silêncio por um instante, como se pensasse se devia responder.
Me chamo Augusto. Tô voltando de uma viagem. Ou melhor, tava. Ela percebeu que havia algo mais naquela pausa, mas não insistiu. Pode dormir ali, perto do fogão. Dá quentinho, ele agradeceu com um aceno. Deitou no chão, usando o casaco como travesseiro, e fechou os olhos. Ana ficou observando por alguns minutos, ainda desconfiada, mas algo dentro dela dizia que aquele homem não era uma ameaça. Então, apagou a lamparina e deitou-se com o filho. Enquanto o sono vinha, o som da chuva pareceu diminuir. E em meio ao silêncio, uma sensação estranha preencheu o peito dela, como se o destino tivesse acabado de entrar pela sua porta. O amanhecer chegou lento. O canto dos galos se misturava ao cheiro de terra molhada. Ana acordou antes do sol, como sempre fazia. Ao levantar, viu Augusto sentado à mesa, arrumando o casaco molhado. "Dormiu bem?" perguntou ela. "Melhor do que em muitos hotéis que já fiquei", respondeu ele sorrindo. Ela riu desconfiada. "Não parece homem de hotel, não." Ele desviou o olhar sem responder. Ana pegou uma bacia com água e lavou o rosto, tentando esconder a vergonha da casa simples. Sabia que quem viesse de fora via miséria, onde ela via apenas sobrevivência. Mas o visitante parecia diferente. Não olhava com piedade, olhava com atenção. "Eu vou procurar ajuda na cidade", disse ele. Se conseguir um guincho, volto para buscar o carro." "Tudo bem. Boa sorte, moço." Ele foi até a porta, mas antes de sair, virou-se e perguntou: "Posso perguntar uma coisa?" "Pode. Por que me ajudou?" "A senhora não me conhece. Podia ter deixado eu seguir na chuva." Ana pensou um pouco. Porque eu sei o que é precisar e não ter ninguém para estender a mão." Augusto ficou em silêncio. Depois apenas disse: "Um dia ainda vou retribuir isso", e saiu. Amanhã passou devagar. Ana voltou à rotina. Lavou as roupas do filho, ajeitou o quintal e caminhou até o vilarejo em busca de trabalho. Ninguém precisou de faxina naquele dia, mas uma vizinha lhe deu um saco de farinha. Era o suficiente para fazer pão e tentar vender no mercado no dia seguinte. Quando voltou para casa, Pedro brincava com um pedaço de madeira, fingindo ser um carrinho. "Mamãe, o moço vai voltar?" "Acho que não, filho. Ele só estava de passagem." "Mas ele disse que ia voltar." Ana sorriu, acariciando o cabelo dele. "As pessoas dizem muita coisa, meu amor. Mas no fundo, algo naquela promessa ficou ecoando dentro dela. À noite, o vento voltou forte. O barulho das árvores era como um murmúrio distante. Ana acendeu o fogo e fez os pães com o resto da farinha. Enquanto esperava assar, pensava no homem misterioso. Quem seria ele realmente? Um trabalhador perdido? Um caminhoneiro? Ou alguém fugindo de algo? Ela nunca saberia. E, de certo modo, achou melhor assim. Ajudar sem esperar nada em troca sempre fora o que a mantinha humana. Quando o cheiro de pão quente encheu o ar, ela fechou os olhos e agradeceu em silêncio. "Obrigada. Meu Deus, que amanhã seja melhor que hoje." Mal sabia ela que o amanhã traria mais do que pão. Traria o início da virada que mudaria para sempre o destino daquela casa esquecida pela sorte. 2 dias se passaram desde aquela noite chuvosa, e a casa de Ana parecia ainda carregar o eco do visitante misterioso. O chão de barro guardava as marcas das botas que ele deixara, e o velho cobertor que ela havia emprestado permanecia dobrado no canto, ainda com o cheiro da chuva. Pedro, curioso como sempre, perguntava todas as manhãs: "Mamãe, será que o moço do carro vai voltar?" Ana sorria, tentando não alimentar esperanças. "Acho que ele já seguiu viagem, meu amor." Mas, no fundo, algo dentro dela dizia o contrário. Era como se aquela porta aberta tivesse deixado entrar não apenas um homem perdido, mas um presságio. Naquela manhã, o céu estava limpo e Ana decidiu ir até o mercado da vila vender o pão que havia feito. Atravessou o caminho de terra com uma cesta de palha no braço e o filho ao lado, segurando firme sua mão. No pequeno mercado, o movimento era pouco. Os rostos conhecidos de sempre. Dona Cida, com seu avental florido, e seu Joaquim, o dono da mercearia. "Bom dia, Ana. Trouxe pão de novo?"
Perguntou Dona Cida sorridente. Trouxe sim, fresquinho, respondeu ela, tirando os pães dourados da cesta. Fiz com a farinha que a senhora me deu, pois me separe 2. Estão cheirando bem. Enquanto Dona Cida pagava, Ana notou algo diferente. Lá fora, um carro preto brilhante estacionou em frente ao mercado. O motor desligou e um homem de terno desceu, segurando uma pasta de couro. Ele olhou em volta como quem procurava alguém. Por um instante, ela pensou em desviar o olhar. Mas então ele virou o rosto e ela o reconheceu. Era ele, o mesmo homem da chuva. Mas agora estava irreconhecível. Limpo, elegante, com o cabelo penteado e o olhar sereno, Ana sentiu o coração acelerar. Mamãe, é o moço, sussurrou Pedro, com os olhos arregalados. Augusto entrou no mercado atraindo olhares curiosos. Era o tipo de homem que ninguém esperava ver num lugar tão simples. Bom dia, dona Ana, disse ele, com um sorriso discreto. Ela piscou surpresa. O senhor voltou? Prometi que voltaria, não prometi? O silêncio tomou conta do lugar. Até Dona Cida parou de pesar o pão. Preciso conversar com a senhora, se tiver um tempinho. Ele olhou para Pedro e completou com delicadeza. Os dois, na verdade. Ana assentiu confusa. Guardou a cesta e o troco, e juntos voltaram pela estrada de terra, agora com o carro preto acompanhando-os devagar. Durante o caminho, Pedro não parava de olhar o veículo reluzente. Mamãe, é o carro do moço? É sim, filho. Acho que ele conseguiu arrumar. Augusto caminhava ao lado deles, sem pressa, como se fizesse questão de acompanhar o passo simples daquela mulher. Quando chegaram à casa, ele olhou em volta. Observou o telhado remendado, o portão torto e o chão de barro. Um silêncio respeitoso pairou entre eles. Ana quebrou o gelo. Desculpe a bagunça. A casa não é das melhores, mas é o que temos. É o lar de vocês, respondeu ele. Isso vale mais do que qualquer mansão vazia. Ela corou, sem saber o que dizer. Quer entrar? Posso passar um café? Aceito com prazer. Enquanto ela acendia o fogão, ele se sentou à mesa. Pedro, curioso, aproximou-se com o ursinho nos braços. O senhor consertou o carro? Consertei sim. E graças à ajuda da sua mãe. Se ela não tivesse me abrigado, talvez eu ainda estivesse preso naquela estrada. O menino sorriu, orgulhoso. Ana serviu o café em 2 xícaras lascadas. O senhor disse que queria conversar. Sobre o quê? Augusto olhou para ela com seriedade. Sobre o que vi aqui naquela noite, ela se assustou. O que viu? Viu uma mulher que dividiu o pouco que tinha com um estranho. Viu uma mãe que, mesmo com fome, preferiu alimentar o filho e um forasteiro. E vi um lar simples, mas cheio de dignidade. Ana baixou os olhos constrangida. O senhor está exagerando. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Qualquer pessoa? Ele riu de leve. Se fosse assim, o mundo seria outro, dona Ana. Ela ficou em silêncio, sem saber como responder. Augusto continuou. A senhora sabe quem eu sou? Não. Só sei que seu nome é Augusto. Ele fez uma pausa antes de dizer. Meu nome completo é Augusto Ferreira. Tenho algumas empresas na capital, entre elas uma construtora. Vim para essa região para resolver um assunto de terreno. Meu carro quebrou quando voltava. Ana piscou, tentando entender. O senhor é rico? Ele sorriu, sem arrogância. Já fui mais. Hoje eu diria que sou apenas alguém tentando dar um sentido para o que tem. A conversa ficou suspensa por um momento. O vento batia nas cortinas rasgadas e o cheiro de café se espalhava pela casa. E o que o senhor quer comigo? Perguntou ela com cuidado. Quero retribuir o que me deu, Ana franziu o senho. Retribuir? Eu não fiz nada demais. Fez sim. Me lembrou o que é humanidade. Ele se levantou e foi até a janela, observando o quintal seco. Sabe, eu perdi minha esposa há 3 anos. Desde então, me afundei no trabalho, cercado de pessoas que só se importavam com dinheiro. Mas aquela noite, a forma como me acolheu, ele fez uma pausa, a voz embargada. Me fez lembrar que ainda existe gente boa. Ana sentiu um nó na garganta. Sinto muito pela sua perda. Obrigado.
Mas agora quero fazer algo por você. Ele tirou da pasta um envelope e colocou sobre a mesa. O que é isso? Perguntou ela. Um presente? Ana abriu e viu alguns papéis e um cartão. Eu não posso aceitar dinheiro. Não é dinheiro? Explicou ele. É uma carta de recomendação e um contrato de trabalho. Quero que a senhora trabalhe comigo na fazenda que minha empresa mantém aqui perto. É um lugar tranquilo. A senhora teria casa, comida e salário fixo. Ana arregalou os olhos. Eu nem sei ler direito essas coisas. Eu explico. Ele se sentou novamente paciente. O trabalho é simples. Preciso de alguém de confiança para cuidar da cozinha e supervisionar os funcionários. É tudo legalizado. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Dentro dela, uma mistura de gratidão e desconfiança. Era bom demais para ser verdade. E por que eu? Perguntou quase num sussurro. Porque confio em quem age por coração, não por interesse. O olhar dele era sincero. E naquele instante, Ana percebeu que não era caridade, era reconhecimento. Pedro, sem entender muito, sorriu. Mamãe, agora a gente vai morar numa fazenda? Ana sorriu de volta com os olhos marejados. Calma, filho. A mamãe ainda vai pensar. Mas a verdade é que ela já sabia a resposta. Quando Augusto foi embora, prometendo voltar no dia seguinte com os papéis ajustados, Ana ficou parada na porta, olhando o carro desaparecer na estrada. O coração batia forte. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que talvez o destino estivesse sorrindo. Naquela noite, deitou ao lado do filho e ficou acordada olhando o teto. Pensava nas palavras que ouvira. Me lembrou o que é humanidade. Aquilo ecoava dentro dela como uma música antiga. E, sem perceber, começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Talvez, pela primeira vez, alguém enxergava nela mais do que uma mulher cansada. Alguém via o que ela sempre foi. Uma pessoa capaz de mudar vidas com gestos simples. Do lado de fora, a lua iluminava o quintal. E o vento suave parecia sussurrar o que ela já começava a acreditar. O destino estava apenas começando a escrever sua nova história. O sol nascia forte quando o carro preto apareceu novamente na estrada de terra. A poeira levantava e o som do motor se misturava ao canto dos galos. Ana esperava na frente da casa, o coração acelerado e as mãos trêmulas. Ela ainda não sabia se estava tomando a decisão certa. Mas dentro dela havia algo novo. Uma sensação de que talvez a vida estivesse, finalmente, lhe dando uma segunda chance. Pedro brincava com pedrinhas perto da cerca quando o carro parou. Augusto desceu, vestindo uma camisa clara e um sorriso discreto. Bom dia, dona Ana. Bom dia, seu Augusto. Ela tentava disfarçar o nervosismo. A roupa simples, o cabelo preso às pressas, o velho chinelo. Tudo nela parecia pequeno diante da elegância do visitante. Mas ele, gentil como sempre, não fez menção a isso. Está pronta? Perguntou ele, olhando para as poucas malas ao lado da porta. Pronta, só trouxe o que é nosso de verdade, respondeu ela. E o que é isso? Eu e meu filho. O resto o tempo leva. Ele sorriu com admiração. Então vamos! Pedro correu e entrou animado no carro. Nunca tinha andado em um veículo tão bonito. Ana, com o coração apertado, olhou uma última vez para a casa velha, o fogão de lenha, o pano de mesa desbotado. Quantas noites havia chorado ali, pedindo a Deus um recomeço. Agora, aquele pedido parecia enfim atendido. O trajeto até a fazenda levou cerca de meia hora. A estrada foi se abrindo em meio a árvores altas e o verde tomou conta do horizonte. O portão de ferro surgiu à frente com uma placa. Fazenda São Vicente, propriedade Ferreira. É aqui que vai trabalhar e morar, explicou Augusto. A casa principal fica lá no alto, mas se quiser pode ficar numa das casas de apoio, mais perto da cozinha. O que o senhor achar melhor? Respondeu ela tímida. Quando desceram, Ana ficou sem palavras. A fazenda era linda. Jardins bem cuidados, cavalos pastando e uma varanda enorme com flores coloridas.
Um grupo de funcionários apareceu, curiosos com a nova chegada. Gente, essa é a dona Ana. Vai ser responsável pela cozinha e pelo refeitório dos trabalhadores. Augusto apresentou com respeito. E esse é o Pedro, o novo amiguinho de vocês. O menino, envergonhado, escondeu-se atrás da mãe. Todos sorriram com simpatia. Uma mulher mais velha, de avental branco, se aproximou. Seja bem-vinda, querida. Sou Marta, a cozinheira-chefe. Vamos trabalhar juntas. Obrigada, disse Ana, apertando-lhe a mão. A casa que lhe destinaram era simples, mas acolhedora. Tinha 2 quartos, uma sala pequena e uma cozinha limpa, com fogão a gás e geladeira. Coisas que Ana não via há anos. Quando viu a cama macia e o quarto arrumado, não conteve as lágrimas. Mamãe, a gente vai morar aqui mesmo? Perguntou Pedro, sorrindo de orelha a orelha. Vamos sim, filho. Acho que o destino finalmente sorriu pra gente. Naquela tarde, Ana começou o novo trabalho. Marta lhe mostrou como funcionava a rotina. Preparar o café dos trabalhadores às 5 da manhã, o almoço ao meio-dia e o jantar às 6. Ana aprendeu rápido. Em pouco tempo, já estava cuidando das panelas, rindo e conversando com todos. Augusto aparecia às vezes para almoçar com os empregados. Não gostava de comer sozinho na casa grande. Sentava-se à mesa com os outros, simples e discreto. Era respeitado, mas não temido. Um homem que, apesar da fortuna, falava com humildade. Certo dia, enquanto ela lavava os pratos, ele se aproximou. Como está se adaptando? Bem, graças a Deus, o pessoal é bom. E o Pedro? Feliz da vida. Vive correndo por aí, parece até que nasceu nesse lugar. Augusto riu. Crianças têm esse dom de se adaptar rápido. Diferente da gente, que carrega o peso do passado. Ana olhou para ele com curiosidade. O senhor fala como quem tem um passado pesado. Tenho, mas aprendi que o peso só diminui quando a gente perdoa. Ela ficou em silêncio. Aquela frase ficou ecoando por dentro. Os dias foram se transformando em semanas. A fazenda florescia e com ela a vida de Ana também. O salário que recebia era suficiente para garantir dignidade. Com o tempo, comprou roupas novas para Pedro, mandou ele para a escola da vila e até conseguiu economizar um pouco. Mas o que mais a surpreendia era a forma como Augusto a tratava. Não como uma funcionária, mas como alguém que merecia respeito. Às vezes, conversavam na varanda ao fim do dia. Ele contava histórias da cidade grande, e ela falava das dificuldades de criar um filho sozinha. A senhora tem uma força admirável, Ana, dizia ele. Força é o que sobra quando tudo o resto acaba, respondia ela, sorrindo. Certa noite, Augusto a chamou para jantar na casa principal. Ana tentou recusar, envergonhada, mas ele insistiu. Vestiu o melhor vestido que tinha, simples, mas limpo, e foi. A mesa estava posta com flores e velas. Um silêncio leve tomava o ambiente. Eu queria agradecer de novo por tudo, disse ele. Desde que a senhora entrou aqui, a fazenda parece mais viva. O mérito é de todos, seu Augusto. Não, Ana, é seu. A senhora trouxe paz para esse lugar, ela corou, abaixando os olhos. Paz é coisa rara hoje em dia. Por isso mesmo quem tem precisa cuidar. Por alguns segundos, o olhar dele se prendeu ao dela. Não era o olhar de um patrão. Era de alguém que via algo precioso e frágil. Ana desviou constrangida. O senhor devia jantar com alguém mais importante. Hoje ninguém é mais importante que você, dona Ana. Aquela frase ficou gravada na memória dela. Os meses passaram. A fazenda prosperava e o vínculo entre eles crescia silenciosamente. Ana evitava pensar demais nisso. Tinha medo de confundir gratidão com sentimento. Mas a presença de Augusto era reconfortante, como uma luz que iluminava as sombras do passado. Certa tarde, ele pediu que ela o acompanhasse até a cidade. Tenho uma surpresa, disse, misterioso. No carro, Pedro cantava baixinho no banco de trás. Ana olhava a paisagem e tentava conter a ansiedade. Quando chegaram, ele estacionou diante de um prédio branco. O que é isso? Perguntou ela. Entra e descobre. Dentro, um homem de terno os aguardava. Dona Ana, prazer. Sou advogado do senhor Augusto.
Ele entregou uma pasta. Aqui estão os documentos da sua casa nova. Ana arregalou os olhos. Casa nova? Sim, Augusto sorriu. Lembra da casa velha onde nos conhecemos? Eu comprei o terreno. Ela vai ser reconstruída. Vai ter água encanada, luz e tudo que a senhora sempre sonhou. Ela levou a mão à boca sem conseguir conter as lágrimas. Eu não mereço isso. Merece mais do que imagina. Pedro pulava de alegria, abraçando a mãe. Mamãe, a gente vai ter casa nova. Augusto olhou para ela com ternura. Eu disse que retribuiria o bem que me fez. E ainda é pouco perto do que me ensinou naquela noite. Ana tentou falar, mas a voz falhou. Eu só fiz o que qualquer um faria. A diferença é que ninguém fez. Nos dias seguintes, ela mal conseguia dormir. A notícia se espalhou entre os trabalhadores da fazenda e todos comemoraram. Mas havia algo que Ana não entendia. Por que um homem como ele, com tanto poder, se importava tanto com alguém tão simples? Certa noite, depois do jantar, ela decidiu perguntar. Foi até a varanda, onde ele estava sentado olhando as estrelas. Posso me sentar? Claro, ela respirou fundo. Mas por que o senhor faz tudo isso por mim? Porque, de certa forma, a senhora salvou minha vida. Ana o olhou confusa. Como assim? Aquela noite, antes de o carro quebrar, eu estava indo embora, de tudo. Ia desaparecer, deixar a empresa, dinheiro, tudo para trás. Eu não via mais sentido em nada. Ela ficou em silêncio, assustada. E o que mudou? Mal ele se virou, encarando-a com sinceridade. Quando me abriu a porta, mesmo sem me conhecer, eu vi algo que não via há muito tempo. Bondade verdadeira. A senhora me lembrou o que é ter fé nas pessoas. Ana baixou os olhos, emocionada. Oh, eu não sabia. Pois é, o destino tem dessas coisas. Às vezes, quem parece precisar de ajuda é quem mais ajuda a gente. Um vento suave passou, balançando as cortinas. O silêncio entre eles dizia mais do que 1000 palavras. Naquela noite, Ana demorou a dormir. Lembrou-se do passado, das dores, das vezes em que duvidou de Deus. Agora tudo parecia fazer sentido. Talvez aquele homem tivesse sido enviado por ele, ou talvez ela tivesse sido enviada para salvar alguém sem saber. Enquanto o luar entrava pela janela, Pedro dormia tranquilo. Ana o observava e murmurou baixinho. Às vezes, o destino se veste de tempestade, para depois revelar o sol. E adormeceu com um sorriso, sem saber que o maior segredo ainda estava por vir. Um segredo que mudaria tudo outra vez. O amanhecer daquele dia parecia diferente. O céu estava limpo, os passarinhos cantavam alto e Ana acordou com uma sensação estranha, algo entre paz e expectativa. Nos últimos meses, tudo em sua vida tinha mudado. A miséria dera lugar à esperança. A solidão, a companhia. Mas havia algo em Augusto que ela ainda não compreendia totalmente. Ele era um homem bom, de coração sincero, mas às vezes o olhar dele se perdia em lembranças. Um olhar triste, profundo, como quem carrega segredos que o tempo não conseguiu apagar. Naquele dia, ele apareceu mais cedo na cozinha. Bom dia, dona Ana. Dormiu bem? Dormi sim. E o senhor? Mal, tive sonhos antigos. E acho que chegou a hora de encarar o passado. Ana se virou, surpresa. O senhor fala como quem vai viajar. Talvez. Ele sorriu de leve. Ou talvez seja a hora de abrir o coração. Ela secou as mãos no avental, sem entender direito o que ele queria dizer. Pode me acompanhar até a cidade hoje? Tenho algo para mostrar. A viagem foi silenciosa. Pedro ficou na fazenda brincando com os outros funcionários. Ana observava o caminho pela janela, tentando adivinhar o motivo daquele passeio repentino. O carro parou diante de um cemitério. É aqui, disse ele com a voz baixa. Ana o seguiu, sentindo um aperto no peito. Caminharam entre as lápides, até pararem diante de uma, mais simples que as outras. O nome gravado a fez estremecer. Helena Ferreira. Minha esposa, explicou Augusto com os olhos marejados. Morreu há 7 anos. Ana ficou em silêncio. Foi num acidente de carro. Eu dirigia. A culpa sempre foi minha. Ele abaixou o olhar. Depois disso, minha vida perdeu o sentido. Me afastei da empresa, dos amigos, do mundo.
Passei a andar por estradas sem destino, tentando fugir da minha própria consciência. Ele respirou fundo antes de continuar. Naquela noite em que o carro quebrou, eu estava prestes a desaparecer de vez. Ia deixar tudo. Mas você abriu a porta, dividiu o pão comigo e me fez lembrar que ainda existia bondade neste mundo. As lágrimas escorriam discretamente pelos olhos de Ana. Eu não sabia. Ninguém sabia. Ele sorriu triste. Até hoje eu não tinha contado isso para ninguém. Ela se aproximou e segurou a mão dele. O senhor não precisa carregar isso sozinho. A dor não some, mas muda quando a gente compartilha. Augusto a olhou com gratidão. Você tem razão. Por isso te trouxe aqui. Eu precisava me libertar disso para poder seguir em frente. Ele deixou uma rosa sobre o túmulo e juntos ficaram em silêncio, ouvindo apenas o vento. No caminho de volta, a atmosfera parecia mais leve. Augusto dirigia tranquilo, e Ana percebia no rosto dele algo diferente, como se tivesse deixado um fardo para trás. E agora, o que pretende fazer? Perguntou ela. Viver, ele sorriu. E talvez recomeçar de verdade. Quando chegaram à fazenda, os empregados vieram recebê-los. Pedro correu até o carro. Mãe? Seu Augusto. A Marta fez bolo. Augusto riu bagunçando o cabelo do menino. Então vamos comer bolo, porque hoje é dia de celebrar. Durante o lanche, todos riram, contaram histórias e brindaram a vida simples e feliz que levavam ali. Mas à noite, quando todos se recolheram, Augusto foi até a casa de Ana. Ela abriu a porta surpresa. Aconteceu algo? Sim. Ele respirou fundo. Ana, preciso te dizer uma coisa. Ela o convidou para entrar. O silêncio era pesado e o som do grilo lá fora parecia marcar o tempo. Lembra da casa nova que estou construindo para você? Começou ele. Claro. Pois é, ela já está pronta. Mas não é só isso. Ele tirou um envelope do bolso e entregou a ela. Dentro havia papéis e uma chave dourada. Essa casa não é apenas para você morar. É sua. Está no seu nome. Ana arregalou os olhos sem acreditar. Como assim sua no meu nome? Porque é o mínimo que eu posso fazer. Você me devolveu o sentido da vida. E eu quero garantir que mesmo que um dia eu não esteja mais aqui, você e seu filho nunca mais passem necessidade. Ela ficou sem fala. As lágrimas começaram a cair. Seu Augusto? Eu não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada. Só me prometa uma coisa, que vai viver. Que vai acreditar que o bem volta sempre? Ana assentiu, chorando. Eu prometo. Ele sorriu, enxugando as lágrimas dela com delicadeza. Sabe, Ana, às vezes as pessoas entram na nossa vida por acaso, mas eu começo a achar que o destino não erra. Os meses seguintes foram os mais felizes que Ana lembrava ter vivido. A casa nova ficou pronta, simples, mas linda, com um jardim cheio de flores que Pedro plantou. Ela continuou trabalhando na fazenda, mas agora como administradora da cozinha. Todos a respeitavam, e o pequeno Pedro crescia saudável, estudando e ajudando a mãe. Augusto continuava presente, mas com uma nova leveza. Voltou a cuidar dos negócios, reformou a escola da vila e criou um projeto social para famílias carentes. Lá tudo começou por causa de um pão dividido, dizia ele, sorrindo. Ana ria, emocionada. A relação entre eles, que começou com gratidão, foi se tornando amizade. E da amizade nasceu algo mais profundo. Não houve promessas nem juras. Apenas o tempo que se encarregou de unir duas almas feridas. Certa manhã, Pedro correu até o quarto da mãe com um envelope na mão. Mamãe, o tio Augusto mandou isso pra gente. Ana abriu. Dentro, um convite. Inauguração da escola comunitária Helena Ferreira, dedicada à memória de uma mulher e à coragem de outra. Assinado Augusto Ferreira. O coração dela acelerou. Ele colocou o meu nome? Pedro apontou sorrindo. Tá bem aqui, ó, com o apoio e dedicação de Ana Maria e seu filho Pedro. As lágrimas vieram outra vez. No dia da inauguração, a vila inteira compareceu. A escola era grande, colorida, cheia de vida. Augusto fez um discurso simples, mas cheio de emoção.
Há alguns anos, eu perdi tudo que dava sentido à minha vida. E numa noite de chuva, uma mulher simples me abriu a porta, sem pedir nada em troca. Hoje, dedico esta escola à memória da minha esposa e à força daquela mulher que me fez reencontrar a fé. As pessoas aplaudiram. Ana chorava discretamente enquanto Pedro a abraçava. Depois do evento, Augusto se aproximou dela. Nunca pensei que um dia pudesse sorrir de novo. Eu também não. Mas a vida é assim. Quando a gente menos espera, ela devolve o que tirou. Ele segurou a mão dela, olhando nos olhos. E se o destino nos uniu por acaso, eu quero acreditar que foi para sempre. Os anos passaram. Pedro cresceu, virou professor da mesma escola que ajudara a inaugurar. Ana e Augusto envelheceram juntos, vendo o campo florescer e o tempo correr com calma. Nas tardes de domingo, ela ainda preparava o pão que um dia dividira com um estranho. Às vezes, ela olhava para o horizonte e lembrava daquela noite chuvosa, quando abriu a porta sem imaginar o quanto aquele gesto mudaria tudo.